Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 11 de outubro de 2014. Nós estamos juntos há 776 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 1 e 2 do livro do profeta Zacarias. Zacarias é contemporâneo de Ageu. Esdras capítulo 5 nos informa isso com clareza e assim nós podemos relacionar a história do período que está sendo descrita para nós em Esdras 1 a 5 com a mensagem de Ageu e com a mensagem de Zacarias. Ambos têm o início de seu ministério profético no segundo ano do rei Dario, que já é um rei do Império Persa posterior. Não deve ser confundido com aquele rei Dario que assume o reinado da Babilônia na época de Daniel. Mas você, então, com essas informações em mente, já sabe muita coisa sobre o contexto de Zacarias. O povo tinha voltado debaixo do decreto de Ciro, tinha vindo para Jerusalém com tesouros, tinha reconstruído o altar, oferecido sacrifícios, lançou os alicerces do templo. Aqueles que eram mais idosos tinham conhecido o templo de Salomão, choraram, a maior parte se alegrou. No entanto, houve oposição inimiga, em particular dos samaritanos. A obra do templo foi interrompida por 16, 17 anos. Ageu chamou o povo a trabalhar e Zacarias começou também o seu ministério profético. No verso de abertura, então, a gente vê que ele fala no 8º mês do segundo ano de Dario. E isso coloca, então, o início das suas profecias entre o verso 9 e o verso 10 do capítulo 2 de Ageu. Entre as duas profecias que estão ali, aquela que termina no verso 9 e aquela que começa no capítulo 10, é que Zacarias começou a falar. A primeira palavra de Zacarias é que Deus esteve irado contra os pais daquela geração. Aqueles que não ouviram a Deus experimentaram o seu desprazer, a sua disciplina. No entanto, a palavra de Deus permanece e o chamado de Deus para que as pessoas se voltem a Ele e o sirvam continua. Então, para que eles sejam tratados de maneira diferente, eles precisam se arrepender e voltar para o Senhor. E isso inclui, certamente, retomar as obras de reconstrução do templo. As visões que Zacarias tem são destinadas a estimular, a encorajar o povo. E você vai ver então que numa única noite ele tem 8 visões, que são descritas para nós desta segunda parte do capítulo 1 até o capítulo 6. E nós hoje leremos as 3 primeiras visões que Zacarias teve. A primeira destas visões começa no versículo 7 e diz que Zacarias viu um homem montado num cavalo vermelho. Esse cavalo e esse homem estavam entre murteiras, num vale profundo, que havia atrás deles cavalos vermelhos, baios e brancos, e que ele foi perguntando a respeito do que aquilo significava. E ele recebeu a resposta de que os cavalos, não se fala aqui em cavaleiros, já haviam percorrido a terra e eis que toda a terra estava repousada e tranquila. Há muitas interpretações diferentes sobre o significado dos elementos dessa visão. Tem gente que vê significado especial nas murteiras, nas cores dos cavalos, no homem e tudo mais, mas é muito complicado porque o contexto não nos autoriza a ser tão assertivo assim. Quando a gente prossegue na leitura da visão, e na explicação do seu significado, a gente tem guias muito importantes que devem nos auxiliar na interpretação. Veja que no verso 12 surge a pergunta: Senhor, o senhor não vai ter compaixão de Jerusalém? Até quando o senhor vai deixar as coisas assim? Já são 70 anos desde que a cidade caiu. E Deus então dá palavras consoladoras a respeito do futuro da cidade. E então ele diz que está zelando por Jerusalém, por Sião, que está irado contra as nações que vivem confiantes. Isso aqui nos parece ser uma chave importante para a interpretação da visão que veio antes. Deus então diz que vai se voltar para Jerusalém com misericórdia, que a sua casa vai ser edificada e na sequência a gente vai ver mais coisas. Bom, se é esta a conclusão da visão, parece-nos razoável crer que o homem montado no cavalo vem para trazer a explicação. Os outros cavalos que percorreram a terra trazem uma notícia. As nações que governaram o mundo, ou que estão até mesmo governando naqueles dias, obtiveram um certo tipo de paz e de tranquilidade.
mas elas estiveram muito firmadas em sua própria autoconfiança. Havia paz no Império Persa daqueles dias. Dario controlava um império fabuloso. Tinha lá suas rebeliões locais, mas havia uma certa ordem mundial. Mas havia soberba, havia um excesso de autoconfiança, como é denunciado no capítulo 15. E o que é mais importante, o povo judeu estava numa situação que inspirava compaixão, e isso há muito tempo. E esse tempo estava chegando ao fim para Deus. Deus estava cansado dessa história, porque as nações, quando agiram debaixo de sua vontade, elas agravaram o mal, como diz o verso 15. Deus usou a Síria, Babilônia, Pérsia, para conduzir a história do seu povo. No entanto, estas nações se excederam naquilo que fizeram para com o povo de Judá, com o povo de Israel num todo. Então Deus diz agora que isso vai acabar. É nesta perspectiva que nós interpretamos aqui os cavalos. Sem dar importância para a cor, sem dar importância para a morteira, nós interpretamos a ideia de que quando você analisa o mundo e quando pessoas percorrem o mundo dizem, há paz por aqui, as nações conseguiram fazer alguma coisa que estabilizou o mundo. Houve paz durante o Império Assírio, tudo era controlado pelos assírios. Mas e os israelitas que foram desfeitos, né? Foram levados para o cativeiro, Samaria se tornou um território de população mista? Isso não agrada a Deus, essa paz não serve para Deus. E os babilônicos, que trouxeram também uma ordem mundial, mas trouxeram grandes aflições sobre o povo de Judá. E os persas, que agora estão mandando, mas as circunstâncias não estão favorecendo a reconstrução do templo. Todas essas nações conseguiram algum tipo de paz, conseguiram algum tipo de domínio, mandaram no mundo, mas isso não estava completamente em sintonia com o que Deus desejava em termos finais. Então Deus diz agora, isso vai acabar. E eu vou voltar-me para Jerusalém com misericórdia. Vou ajudá-los de tal forma que a minha casa vai ser edificada. Eu vou mostrar a minha ira sobre essas nações que vivem confiantes. O resumo da história vem no verso 17, então. As minhas cidades ainda transbordarão de bens. Ou seja, aquilo que Ageu já havia profetizado, que a glória do segundo santuário seria maior, porque as nações trariam seus tesouros, vai acontecer. O Senhor ainda consolará Sião. O povo que está cativo já há 70 anos, em situação frágil, vai ser consolado. Deus ainda escolherá Jerusalém. Aquela cidade vai ser reerguida. Esses três ainda que aparecem aí no verso 17, mostram então que o cumprimento da visão é no futuro, quando Deus restaurar a cidade, restaurar os seus muros, escolher habitar ali, consolar o seu povo, fazê-lo transbordar de bens e manifestar a sua justiça contra nações que viveram confiantes, achando que tinham estabelecido uma paz, mas uma paz que não trazia o cumprimento final dos planos de Deus para a história do seu povo. Esse é o significado da visão aqui. Muito encorajador para quem estava ali ouvindo Ageu e ouvindo que devia trabalhar na obra do Senhor. Trabalha, reconstrói esse templo aí, rapaz, porque Deus vai fazer esse projeto prosperar. E você que hoje está oprimido pelos persas, que reconstrói o templo com dificuldade, você vai ver a glória que Deus trará para essa cidade e como nações que pensam viver em paz confiadamente serão humilhadas diante de Deus. Isso faz pleno acordo com a segunda visão, que é uma visão de 4 chifres e de 4 ferreiros. Os 4 chifres são aqueles que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Então é mais um símbolo das nações. Do mesmo jeito que os cavalos ali representavam as nações, e também aqui os chifres estão representando as nações. E da mesma forma como Deus está irado com as nações na primeira visão, os ferreiros aqui são um instrumento de Deus para colocar juízo sobre os chifres. E nem é dito para nós como é que isso vai ser feito, e também isso não é muito importante. A visão, o significado é mais importante do que tudo. Quem dispersou o povo de Deus, quem espalhou o povo de Deus, quem trouxe sofrimento ao povo de Deus, vai ser condenado. E essa é a mensagem de esperança que deveria encorajar os que retornaram do cativeiro a trabalhar para reconstruir o templo. A terceira visão... Não, deixa eu falar mais uma coisa aqui ainda. Fica-se especulando quais seriam as 4 nações que corresponderiam aos 4 chifres.
Alguns, como olham no verso 19 falar de Israel e Judá, pensam então na Assíria, que destruiu o Reino do Norte, e depois na Babilônia, no Egito e na Pérsia. Outros prestam um pouco mais de atenção no versículo 21 e falam dos chifres que dispersaram Judá, e começam um pouco mais tarde, Babilônia, Pérsia, Grécia, que ainda não tinha vindo, e Roma, que viriam depois, projetando a visão um pouco mais para o futuro. Mas quem disse que a gente precisa optar? Por que nós não podemos ficar com um símbolo do 4 como universalidade? E então entender que todas as nações que em algum momento se voltaram contra o povo de Deus serão abatidas. Essa parece ser a ideia do número 4 no livro do Apocalipse, do número 4 em vários outros lugares, quando se fala de 4 ventos, de 4 cantos. Então é mais sensato não delimitar demais o significado da visão. A primeira mostra cavaleiros que percorriam o mundo e diziam que estava tudo em paz. Era uma paz que não agradava a Deus porque o seu povo estava desamparado. Deus vai acabar com isso. A segunda visão, os chifres que oprimiram, que dispersaram o povo de Judá, serão quebrantados pelos ferreiros, que Deus vai levantar. Quem é o chifre, quem é o ferreiro, isso é menos importante para nós. Assim a gente chega ao capítulo 2, com uma terceira visão, na qual a cidade de Jerusalém é medida, com um cordel de medir. Medir é muito importante porque mostra o cuidado com os detalhes. A gente já viu isso na visão de Ezequiel, a visão final do livro, quando ele fornece amplas sequências de medidas do novo templo que ele vislumbra. Nós também temos uma revelação profética a respeito disso lá em Jeremias capítulo 31, verso 38, quando ao falar da restauração de Jerusalém, Jeremias fala especificamente do cordel de medir. Você pode conferir lá a ideia de que a cidade seria restaurada, que haveria projetos, haveria arquitetos, engenheiros passando pela cidade e planejando a sua reconstrução, medindo-a. Isso tudo é muito importante. Isso também é tomado lá no livro do Apocalipse, quando a cidade santa é medida. Tá certo? E em tudo isso então a gente vê que Deus está planejando a reconstrução gloriosa do seu povo e da sua cidade. Por isso o verso 4 diz que ela vai ser habitada como aldeias sem muros. Vai ter tanta gente morando lá que ninguém vai se atrever a mexer com aquela cidade. Aliás, o fato de se falar nela como uma cidade sem muros, mas ainda assim protegida e próspera, era muito apelativo a quem estava vivendo nos dias de Zacarias, porque os muros só seriam reconstruídos em Jerusalém muito tempo depois, quando Neemias chegasse. A gente já falou um pouco sobre isso. A outra coisa que nos chama a atenção nessa terceira visão é que é dito no verso 5 que o próprio Deus seria um muro de fogo ao redor do seu povo, e Deus no meio do seu povo seria a sua glória. A glória de Deus voltaria para aquela cidade. Como Ageu já profetizou que a glória de Deus estaria no segundo templo de maneira ainda mais intensa. Como Ezequiel viu a glória de Deus voltando para o templo. E aqui então a gente pensa na Shekinah, que era fogo durante a noite, que era sombra durante o dia, que protegeu o povo em toda a peregrinação para Canaã, que ajudou o povo contra o exército de Faraó. E a gente então pensa aqui em Deus lutando por seu povo. Deus trabalhando nesse projeto de reunir os dispersos, de trazê-los de todos os cantos do mundo para Jerusalém, para habitar no meio deles. É profundamente escatológica a interpretação da visão. É Deus fazendo todo mundo entender que aquele simples trabalho de reconstruir o templo, por difícil que fosse, era um trabalho glorioso. Porque Deus tem um projeto para toda a história do mundo, para a história do seu povo, que passa pela reconstrução do templo em Jerusalém como um protótipo das grandes e maiores conquistas que ele está para operar no futuro. Se é assim, a recomendação que vem a partir do verso 6 faz todo sentido. Fujam da terra do norte, diz o Senhor. Eu espalhei vocês para os 4 ventos do céu. Aí um dos significados aí dos 4 chifres, né? Foram dispersos para tudo quanto é canto. Eu espalhei vocês, agora voltem. Venham para Sião, vocês que habitam aí com a filha da Babilônia. Venham para cá. Tinha muita gente que estava esperando para ver se ia dar certo esse negócio de reconstruir Jerusalém, para depois decidir se voltava ou não. Deus está dizendo, é para voltar, porque a salvação está aqui. A salvação está com o Deus que habita no meio do seu povo nesta terra. Então, eles deviam voltar para aquele projeto.
E essa figura de voltar, de acreditar na restauração, de acreditar que Deus vai julgar as nações que condenaram o seu povo, já tinha sido introduzida na Bíblia. Isaías falou disso no seu capítulo 48, no verso 20. Sai da Babilônia, meu povo. Vocês foram levados cativos para a Babilônia, fizeram a vida aí, agora não estão querendo voltar, por quê? Acreditem na restauração. Jeremias 51,6 falou a mesma coisa. Agora Zacarias repete, e o apóstolo João vai se apropriar dessa figura lá no capítulo 18 do Apocalipse. Quando ao falar do mundo, dos seus poderes, da glória do homem, vai chamar isso de Babilônia, e vai falar, sai da Babilônia, povo meu, Apocalipse capítulo 18, verso 4. Essa é a ideia então. Você está espalhado por aí, você não está em Jerusalém, não está participando da obra de reconstrução do templo, volta, venha para cá, porque Deus está fazendo um grande projeto. Assim, é dito que Deus vai mostrar a sua glória entre as nações que despojaram o seu povo, porque eles ousaram tocar na menina dos olhos de Deus. É uma expressão muito bonita aqui no verso 8. É então dito que Deus vai agitar a mão contra essas nações, que elas virão a ser presa daqueles que o serviram, ou seja, Israel, Judá, vai triunfar sobre os seus inimigos. E então todos saberão que o Senhor dos Exércitos é quem está conduzindo a história do seu povo. Por isso, é para todo mundo cantar e exultar. E a ideia de cantar pelo livramento de Deus já também foi dada para nós, lá em Isaías capítulo 12, por exemplo. Porque no dia do Senhor, muitas nações se ajuntarão, gente que veio de tudo quanto é canto, igual os exilados que estão sendo convidados a voltar. As nações virão à cidade santa, terão Deus como seu Senhor. Ó nós aí, ó. É a gente aqui, ó, os brasileiros que creem no Senhor Jesus Cristo, que sabem que Ele é o templo definitivo, que sabem que Ele cumpre as promessas de um rei messiânico perfeito, que já inaugurou o seu reino, e por isso nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós estamos aguardando este dia para participar do cumprimento final e definitivo dessa promessa. Naqueles dias, essa promessa deveria encorajar o povo a trabalhar na reconstrução do templo, a sair das regiões onde viviam confortavelmente, já espalhados pelo império, e vir para Jerusalém e então tomar parte na obra de Deus. Nós, ouvindo isso, somos chamados também, cada um de nós, a sair da nossa zona de conforto, a nos engajarmos na obra do reino de Deus, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo, olhando com esperança para esse dia glorioso, em que toda a carne vai se calar diante de Deus, e Deus será a morada do seu povo, e Deus vai fazer de Judá a sua herança, vai dar ao seu povo a sua porção, a sua herança prometida. Ah, irmãos, que coisa linda essa promessa. E se os judeus a entenderam, como supomos que sim, quanto encorajadora ela deve ter sido. De fato, na sequência a gente sabe já que 4 anos mais tarde o templo estava reerguido. E nós esperamos que, como encorajaram os nossos irmãos do passado, que essas promessas encorajem você também a servir a Deus com muito ânimo e muita energia. Na segunda-feira a gente prossegue com mais visões, estudando a partir da 4ª visão, capítulo 3. E, se Deus quiser, a gente se encontra aqui. Espero que estes comentários tenham ajudado você. Que você tenha um bom estudo, uma boa leitura. Um bom domingo na casa de Deus. E segunda-feira a gente se encontra, se Deus nos permitir. Até lá.